Saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Bereano de Verdade. Esse é o plano, esse é o projeto, esse é o propósito da leitura da Bíblia Sagrada para o ano de 2025. Leitura de hoje, Isaías capítulos 51, 52 e 53. Quero chamar a atenção de vocês para o capítulo 52 e 53. Tamanha a profundidade da revelação divina, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, 8 séculos antes, ou seja, 800 anos antes do fato acontecer, o Espírito inspira o profeta Isaías a narrar, e não somente a narrar, a verbalizar, mas a relatar, a compilar, a escrever, a deixar aqui atestado os eventos futuros que posteriormente iriam acontecer com o Messias, com Yeshua HaMashiach, com Jesus Cristo, o Salvador ungido, com o Messias. Então, redobre atenção principalmente no capítulo 52 e 53. Vamos à leitura? 51. A restauração e salvação de Israel. Ouve-me, vós, o que seguis a justiça, os que buscai ao Senhor. Olhai para a rocha onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, eu o multipliquei, porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e a voz de melodia. Atendei-me, povo meu, a nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, o meu juízo se estabelecerá como a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como fumo, e a terra se envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão. Semelhantemente, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Ouve-me, vós, que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá, como a um vestido, e o bicho os comerá, como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? O que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião. Com júbilo e com perpétua alegria haverá sobre a sua cabeça gozo e alegria, e alcançarão a tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, que temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando o prepara para destruir? Onde está o furor do que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, que fende o mar e bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Eu ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão,
para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião: tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, e bebeste e sorveste as fezes do cálice da vacilação. De todos os filhos que teve, nenhum há que guie mansamente, e todos os filhos que criou, nenhum que tome pela mão. Essas duas coisas te aconteceram. Que terá compaixão de ti? Quem terá compaixão de ti? A assolação e o quebrantamento, e a fome e a espada, como te consolarei? Já os teus filhos desmaiaram, jazem nas entradas todos os caminhos, como o antílope na rede, cheio estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto, ó opressa, embriagada, mas não de vinho, assim diz o teu Senhor Jeová. E o teu Deus, que pleiteia a causa do seu povo, eis que eu tomo na tua mão o cálice da vacilação, e as fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Mas poluei nas mãos do que te entristeceram, que dizem à tua alma: abaixa-te para que passamos sobre ti. E te puseste as suas costas no chão, e como o caminho, os viandantes. Capítulo 52. Desperta, desperta. Veste-te de tua fortaleza, ó Sião. Veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Sacode o pó, levanta-te, assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro serei resgatados. Porque assim diz o Senhor Jeová: o meu povo, em tempos passados, desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão o oprimiu. E agora, que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor? Pois o meu povo não foi tomado sem nenhuma razão? Os que dominam sobre eles dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Portanto, o meu povo saberá o meu nome por essa causa. Naquele dia, eu mesmo sou o que digo: eis-me aqui. Quão suave sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis que a voz dos teus atalaias eles alçam, a voz juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. Clamai, cantando, exultai juntamente, deserto de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, sai daí. Não toqueis em coisa imunda, sai do meio dela. Purificai-vos, os que levai os vasos do Senhor. Porque não saireis apressadamente, nem vos irei fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será o vosso retaguarda. A aparição das dores e a glória do Messias. Olha agora, eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado. Está falando sobre Jesus, mais do que o outro qualquer, e a sua figura mais do que outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que não ouvirão entenderão. Capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo, como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um a quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele
caso algum. O que ele está pontuando aqui, isso é tão profundo, são os sofrimentos do Messias. Após ele passar por horas e horas por um duro martírio, ele ficou totalmente desfigurado. O que ele está apontando aqui é para a via crucis, a via dolorosa, a paixão. Quando falamos paixão de Cristo, não é paixão de sentimento carnal, de atração do amor eros entre um homem e uma mulher. Não. Paixão aqui significa sofrimento. Quando fala assim, pelas suas pisaduras nós somos sarados, que nós vamos ler aqui, é pelos seus sofrimentos. Paixão e morte, sofrimento e morte. É disso que ele está apontando aqui. Redobre atenção. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, pela sua paixão, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, o pecado consciente e continuado. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Puseram na sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei parte de muitos, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Ele foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Pelo que e pelos transgressores intercede. Esses capítulos são tão fortes e tão profundos, e aqui que nós entendemos por que Isaías é chamado de o profeta messiânico. Ele é capaz de profetizar 8 séculos antes. Olha a clareza e a riqueza de detalhes que ele consegue pontuar. O sofrimento, a desfiguração, ele calados, não abriu a boca, sobre os malfeitores, o seu túmulo. Você viu lá no capítulo de número 9, o que ele iria comer, manteiga e mel, os seus nomes, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tudo isso, será que não desperta você a se colocar na brecha? Será que isso não mexe com você? Poxa, deixa eu me reavaliar. Tudo isso só foi possível porque Isaías reconheceu a sua falha, o seu pecado, a sua transgressão, que no caso dele eram os lábios. E quando ele se coloca na brecha, quando ele se coloca na posição, ele se torna uma ferramenta poderosa. Ele se torna um instrumento poderoso nas mãos de Deus. O profeta messiânico, o grande profeta Isaías. Não porque ele era grande em estatura, ou simplesmente porque a sua obra tem os 66 capítulos, mas grande porque ele teve a grandeza, a capacidade, a humildade de reconhecer o seu pecado, de reconhecer a sua transgressão, de reconhecer a sua iniquidade. O pecado consciente e continuado, que no caso de Isaías eram palavras chulas, eram palavras profanas, eram palavras de baixo calão. Ele mesmo fala: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e vou perecendo no meio de um povo de impuros lábios. Então ele reconhece. Então tudo isso só foi possível na vida do Isaías porque ele reconheceu, porque ele confessou, porque ele abandonou, porque ele deixou. E aí agora ele se torna boca de Deus. Ele se torna agora um instrumento. Aquilo, a área que o afetava, a área que o oprimia, a área que o angustiava, agora se torna a área que ele vai abençoar.
Então eu quero dizer para você que a área que você tem mais dificuldade, de repente a área que você está sendo vencido ou vencida, é justamente nessa área que Deus vai te usar para você abençoar, para você fortalecer outras pessoas. Mas sigamos o exemplo do profeta Isaías, que confessou, que reconheceu, que abandonou, que deixou e alcançou e recebeu a misericórdia do Senhor. Ah, mas isso foi com Isaías. Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, da mesma forma que ele agiu com Isaías, ele vai agir comigo e com você, e com todos que confessar, que reconhecer, que abandonar e se colocar na brecha. Aí você vai ver uma grande diferença em todas as áreas da sua vida, mas principalmente, o mais importante de tudo, na sua vida espiritual. Amém? Essa foi a leitura de hoje, capítulos 51, 52 e 53. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a nós termos mais humildade, mais coragem para confessar, para abandonar, para deixar as iniquidades, os pecados conscientes e continuados e nos colocarmos na brecha e nos colocarmos na condição de filhos e filhas, de servos e servas, de amigos e amigas de Deus, tementes, reverentes e obedientes ao Senhor, à sua palavra e ao nosso chamado. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi a leitura de hoje. Deus abençoe. Paz do Senhor.